Inovar com móveis de qualidade, conforto e sofisticação faz parte da nossa essência. Nós acreditamos na importância de valorizar suas vitórias e sabemos que cada conquista conta. A Real Wood hoje é uma home store, onde você encontra toda a linha de móveis sob medida. Nós somos especialistas em estofados de tecido. Nós temos hoje a maior coleção de estofados de couro da Serra Gaúcha. Além dos móveis, nós temos quadros, louças para mesas, peças, obras de arte para compor, toda a decoração. E agora está chegando uma coleção nova, ou seja, sempre está chegando uma coleção nova na Real Wood Home Store. Histórias de Gramado. Oferecimento Vertes Tadecol e Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Real Wood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, nesta quinta-feira, num patrocínio de Vertes Tadecol, Golden Lagueto Multipropriedades e Real Wood Home Store. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Ricardo Raimundi e eu fiz questão de convidar o Dr. Ricardo até em função de uma data muito especial. Ontem o Hospital Arcanjo São Miguel completou 75 anos e obviamente que se falar em hospital, se fala em médico, se fala em enfermeiro, mas acima de tudo, como qualquer cidade, em especial cidades de pequeno porte como é Gramado, a gente tem aqueles médicos tradicionais que a gente, invariavelmente, quando fala em médico, lembra deles, né? Nós temos aí o Dr. Bira, nós temos o Dr. Fernando, o Dr. Uli, o Dr. Érico e aí tantos outros, mas, na verdade, atualmente o Ricardo é um remanescente de uma época aí, né, de médicos bem tradicionais. Tem o Dr. Carlinhos também, né, que é mais ou menos da mesma faixa. Então é um prazer te receber aí e também deixar já um abraço para todos aqueles que passaram, que estão no Hospital São Miguel nesses 75 anos, né, que prestaram e prestam um serviço fantástico à comunidade de Gramado. Prazer te receber aí, Ricardo. Pois é, Luia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Também quero parabenizar o hospital pelo aniversário e todos os colaboradores que ali trabalham. Os colegas nossos, enfermagem, todo mundo. Que é um grupo, né? O hospital funciona com uma equipe grande e a gente depende sempre dos outros e todo mundo tem que trabalhar em prol de um bem comum para prestar um bom serviço para a comunidade. É verdade. Mas, Ricardo, nosso programa aqui é sempre lembrar de alguns momentos importantes e que ocorreram em Gramado aí nos anos 70, 80, 90. Tu não é gramadense de nascimento, mas de coração com certeza, né? E tu veio para cá aí em função até da atividade do teu pai, o senhor Lorival Raimundi, né? O nosso homem do registro de imóveis, né? A figura super participativa da comunidade, assim como a tua mãe também, né, Ricardo? Então, como é que foi a chegada de vocês a Gramado? Que época foi? Enfim, como é que foi essa tua chegada? Tu não era médico ainda? Não. Na verdade, a gente veio de Lavras do Sul. Meu pai era oficial do cartório de imóveis de lá. Aí pediu uma transferência para Gramado, que tinha ficado vago o cartório, e nós viemos para cá em 1979. Eu morava em Santa Maria, estava fazendo o segundo grau lá, e vim para cá, já fui direto para Caxias, em 80 já entrei na faculdade, formei em 85, e de 85 para cá, são 37 anos. 40 anos, vamos arredondar. Médico, né? em Gramado, né? Vamos então, arredondar.
Eu estive no Hospital Santa Terezinha, que fechou depois, e no São Miguel. Tem um monte de história boa aí para contar. Mas, Ricardo, também a título de curiosidade, porque hoje a gente sabe que muita gente, a nível de Brasil, escolhe para vir morar em Gramado em função do nome de Gramado, em função muitos de segurança, outros em função de beleza, outro em função da oferta de empregos, que de repente tem um pouco acima da média. Na época, se tu lembrar, a opção do teu pai para o Gramado, qual foi? Tu lembra assim, o motivo ou simplesmente foi uma mudança que ocorreu? Pois é, vagou Gramado, eu não sei bem a história por que acabamos vindo para Gramado. Gramado não era nem perto do que é hoje. Falando mais de 40 anos atrás. E né? Tinha já o Festival de Cinema, eu acho, há uns 3, 4 anos. Eu acho quando é que foi o Festival O festival fez 50, tinha uns 10 anos. Uns 10 anos, mas não era uma cidade conhecida e tal. Eu acho que vagou, meu pai veio aqui visitar e gostou e pediu a vaga e conseguiu. Nós não conhecíamos o Gramado, nunca tinha ouvido falar em Gramado. Né? E foi uma grata surpresa, uma cidade ótima, que nos recebeu muito bem e a gente vive até hoje. E qual é que foi tu era guri, né? Adolescente, sei lá, 18 anos. Tinha 17 anos. 17 anos. E qual é que foi assim, a tua impressão quando chegou em Gramado? Porque Lavras do Sul, claro, pouca gente conhece Lavras do Sul, mas não tem nada a ver com Gramado ou com a nossa região como um todo, né? Como é que foi assim a chegada e a reação assim, de vocês como jovens, né? Porque provavelmente aqui tinha lá uma lancheria que não tinha lá, um café que tinha aqui, uma boate que não tinha. Como é que, apesar que tu morava em Santa Maria, eu morava em Santa Maria, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é uma diferença muito grande. Lavras é uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul, na fronteira, né, na campanha, e não tem, praticamente, tem 2, 3 barzinhos, um restaurante, é muito pequena a cidade, muito boa, eu adoro Lavras do Sul. Mas entramos noutra realidade, uma cidade agradável, limpa, tudo, como é Gramado hoje. Sim. Tanto que evoluiu por causa disso. Sim, né? Um povo receptivo. É uma cultura que estava sendo consolidada naquela época. Nós não tivemos tanta dificuldade, até porque eu sou da Serra aqui. Nós somos de Sananduva. Sananduva. Então, a nossa origem é italiana. Certo. E aqui, metade italiano, metade alemão, a gente não teve dificuldade alguma. E a cidade é fantástica, o pessoal é fantástico, então, aqui. Graças a Deus. Bom, tu já veio com a intenção de fazer a faculdade, foi fazer na UX, né? Medicina, né? E tu já veio direto fazer como é que é não é estágio, na medicina é... Residência. Tu fez lá em Caxias ou tu já fez aqui em Gramado? Onde aqui não tem? Aqui não tem. Não tem, né? Não tem. Na verdade, assim, Gramado tinha muito poucos médicos, né? Sim. Existiam 2 hospitais. Um que era o São Miguel e o outro Santa Terezinha. Um era teórica, chamava-se o Hospital do Uli, o doutor Uli. Sim, e o doutor Érico. Doutor Érico, isso. Quem trabalhava num não trabalhava no outro. Isso aí. Mas aí o doutor Fernando Bertoja tinha comprado o hospital do doutor Érico e tal, mas mesmo assim continuava aquela rixa. O pessoal de um hospital não trabalhava no outro. E quando eu passei no vestibular já, o meu pai era amigo do Fernando, nesse inteirinho ali, fizeram uma amizade, e o Fernando disse, tu vai trabalhar comigo quando se formar. Bom, e me formei e já vim trabalhar com ele. Então, depois ele faleceu, o Fernando, infelizmente, muito cedo, jovem, muito jovem, um cara fantástico, né? Nosso amigo, coração nosso irmão, coração fantástico. E pediu para mim, antes de falecer, ele era meio espírita, né, e tal, me pediu para mim tomar conta do hospital, acabei pegando o hospital, eu e minha irmã, ficamos algum tempo lá, depois não deu mais, pegamos um monte de esses planos, bom, nós entramos num dia, que nós alugamos o hospital da filha e da esposa do Fernando, num dia e no outro dia o Collor entrou e tirou todo o nosso dinheiro. Já ficamos pelados, sem dinheiro no outro dia, mas no outro dia...
Mas imagina. Já começou ali um problema. Poxa, velho. Então, tua história ultrapassa fronteiras, vamos dizer assim, vai a Brasília. Foi uma experiência, nós éramos jovens e tal, foi uma experiência válida. E ali o hospital funcionou até que ano, mais ou menos? Pois é, sabe que eu nem lembro mais. Mas foi início dos anos 80 aí, não, um pouquinho mais. Não, foi mais. Mais, né? Foi 90, quase, foi até 97, 98, né? Mas o Hospital Santa Terezinha marcou época. Ele teve uma época até trocou o nome, né? Que era para Santa Rita. E Santa Rita, não. Isso. É que o Fernando tinha um projeto de fazer um hospital, construir um hospital entre Gramado e Canela, que era o Santa Rita. E ele lançou e vendeu cotas desse hospital. Foi, tá certo. E aí não saiu o hospital, não sei por que motivo, que era o que estão querendo fazer hoje, o doutor Fernando queria fazer naquela época, tá? Certo. E já visionário e tal. Mas não deu, aí ele negociou com o doutor Érico, que já era uma pessoa de mais idade e tal, e comprou o hospital lá para atender o pessoal do Santa Rita. Mas a razão social sempre permaneceu Santa Terezinha. Só que chamavam de Santa Rita porque atendia o pessoal... Até hoje nós estamos comentando, fora do ar, né? Que tem uma história interessante também lá do Hospital Santa Terezinha, porque o doutor Carlos Nelson atendia lá também. Ele, na época, foi criado, né? Então é interessante porque também é outro médico histórico de Gramado, né? O doutor Carlos. E aí depois então foi para o São Miguel. Infelizmente, Santa Terezinha deixou de funcionar. Ele para quem não sabe ou não lembra, é na esquina da rua José Balzarete com a Avenida Borges de Medeiros. É um pouquinho depois do Casa Montanha, quem vai da direção do centro-bairro, né? E então ali funcionou. Tu não tem ideia quantos anos funcionou o Hospital Santa Terezinha? Eu não sei, eu sei que foi o primeiro hospital de Gramado. Mas ele foi ali dos anos 50, 40, porque o São Miguel é 47. Então, é anterior, né? É anterior, né? Mas é uma coisa assim de uns 80 anos atrás, seguramente. Deve ser por aí. Eu sei, informalmente, quem contou essa história aí foi... Acho que o doutor Érico me contou que o primeiro hospital foi ali. O proprietário não era médico e veio da Alemanha, eu acho, o doutor Carlos, que é o pai do doutor Uli. Sim. E foi o primeiro médico de Gramado. Sim. E atendia ali. Depois veio o doutor Érico trabalhar com ele. Depois veio o doutor Uli, que é o filho do Carlos, né? Isso. E parece que se desentenderam lá. Normal. Aí, no fim, o doutor Érico acabou comprando esse hospital lá e tirou... Pelo que eu não posso estar falando, eu sei do que escutei. Tirou fora o doutor Érico, o doutor Uli, o doutor e o pai dele, que acabaram construindo, a comunidade construiu, eles doaram, eu acho, terreno ali, porque ali eu acho que pertencia. A história do terreno... Eu acho que o terreno pertencia a ele. Mas a comunidade ajudou muito. E a comunidade ajudou a construir o Hospital São Miguel, né? Junto com as irmãs. E aí ficou aquela... Um trabalhava lá e outro aqui. Mas isso para a comunidade, de uma forma ou de outra, sempre foi muito bem atendida, né, pela família Nelson, né, sempre muito bem, como pela família o Alexandre também, faleceu, o doutor Alexandre Abbott também, né? Mas, Ricardo, voltando-se para a comunidade, depois nós vamos chegar no Hospital São Miguel, lá mais para o final da conversa, aqui fez e tem grandes amigos e tal. Como é que era o estudante que veio lá de Santa Maria, veio para cá, foi estudar em Caxias, vinha aos fins de semana e tal. Como é que era o dia a dia em Gramado, né, quando tu estava aqui, fim de semana, férias? Os finais de semana que eu vinha, né? A gente tinha aula sábado também, até de tarde, mas vinha para cá e tinha os barzinhos aí que a gente saía. O Birrosca. Sabe que eu acho que aqui ninguém falou, nós estamos passamos de 30 conversas aqui. O Birrosca era aqui. Onde é que era? Pode citar nomes aqui, porque aqui é papo informal. Era ali antes da torre
Torre Café Colonial. Da área do Benete, que até agora tem um baixo, restaurante. ali embaixo, ali. Tá, lá da prefeitura, praticamente, para identificar. Prefeitura. Que era a propriedade do Benete. Isso. Ali era, claro, Isso, tinha no porão ali. lá. Tá. Teve o Birrosca 1 e o 2. Tá. Mas ali tinha. Depois tinha um aqui no lado da igreja. Eu não me lembro, esse aqui eu não me lembro. Tinha ali também um café. Tinha a boate do tênis, Sim. tá, que era Essa famosíssima, tradicional, vinha gente do todo Vale, o estado. Vale dos Sinos. Todo, era né? famosa, fantástica. Uhum. Tinha a boate do Serrano. Tá, do Serrano. Em Canela. Não, o Serrano aqui. Não. Tá, porque tinha também do Serrano. Tinha tá. o Serrano em Canela. Do Hotel Serrano. Do Hotel Serrano. Na parte de baixo do Hotel Serrano. Quem era o DJ, tu lembra? O DJ era o... Sérgio Vitorazzi, não, Miminho. Não, o Miminho era. Miminho. O Miminho também foi do Serrano, mas era mais do tênis. Do tênis. Isso. E ali era o. Sartori, o Irã, eu acho que era. O Irã, pode ser. Ou não, o Álvaro Borba. Não, acho que o Irã. O Irã eu não me ser. lembro bem. Pode ser. Porque eles sempre gostavam muito de música. O Irã e tal. Tá no Serrano. Os locais eram esses aí que a gente tinha demais. Aqui tinha já a Lancheria das Hortências, Dinda. Tinha. Lancheria das Hortências, Dinda e tal, né? E o Serra Azul também teve um período, não sei se tu lembra. O Serra Azul era fantástico. Essa época aí era bem forte no Serra Azul. Tinha o bar ali na frente. Nós vivíamos lá, né? O bar do Serra Azul, né? O bar do Serra Azul. Sábado à noite, o pessoal se reunia ali. Jogava carta e fazia, era né? um ponto de encontro. O pessoal ali. se encontrava ali, né? E em termos de atividades, assim, tu falou Festival de Cinema, tal, tu pegou, então, parte do Festival de Cinema, início do Natal Luz, Festa da Colônia, o que tu lembra, assim, da... A Festa da Colônia não tinha das Hortênsias. Tu pegou a Festa das Hortências, foi nos últimos anos, né? Eu acho. Depois pegou o Festival de Cinema. A Chocofest, né? A Chocofest foi um pouco depois, tarde, o Natal Luz foi um pouco antes. O que mais tinha aí? Que ia envolvendo o pessoal, né? E o porquê naquela época os grupos enfim, jovens e tal participavam direto, né? Tudo que era atividade participava. Tudo, né? Bailes da Recreio, Minuano, Agora nem tem mais quase. Não, aqui nesses clubes é muito difícil. Mas era os eventos sociais. E tinha, claro, todo ano esse dos 15 anos, como é que é o nome? Os bailes debutantes. De debutante, hoje não tem mais, não vejo mais baile debutante. Aqui em Gramado não tem acontecido mais, né? Os bailes de final de ano e tal. Isso, os tradicionais, também o carnaval. Carnaval segue, né? Mas o carnaval era forte também aqui. Sim. Mas você perdeu muito dessas coisas, né? Os bailes debutantes, os clubes, de uma forma geral, mas aqui em especial, aqueles bailes tradicionais foram perdendo a força. Ainda a Recreio faz, o Réveillon ainda faz, né? E o Carnaval, né? Ricardo, e voltando então para a tua área, que tu é mestre aí, é interessante aqui, nós falamos já várias vezes, quando tu chegou, então, no início dos anos 80, final dos anos 70, farmácias. Hoje nós temos exagerando, uma farmácia em cada esquina. Né? Na época tinha a do Beno Ruschel ainda. Do Beno aqui no centro. Sim, que era Galeno, né? Não me lembro como é que era o nome ali. E tinha aqui a Beze. Do Beze. Eram as duas, né? A Líder fez 40 anos. Não, a Líder tinha também. A Líder já estava com ela, fez 40 começando. anos. Ela fez 40 anos agora, né? E o sistema de atendimento da época, bom, quando tu começou como médico, então vamos começar falando pelas farmácias. Na época, praticamente, o farmacêutico, entre aspas, né? Porque era o dono da farmácia, vamos dizer ali, que atendia. Apesar que o doutor Beno era famoso aí. Sim, né? eles receitavam. Isso aí, né? E essa relação médico-cliente, relação médico-farmacêutico, paciente, o cliente, não sei como chama. Como é que foi assim, a mudança com o tempo? Porque a relação mudou muito.
Não é de confiança, porque o cidadão, enfim, ele acaba adquirindo confiança com o médico X. Claro. Muitas vezes não é nem a área dele, mas vai consultar com ele. Mas como é que era? Porque não tinha tanto medicamento, não tinha tanta informação que hoje as redes sociais. Como é que era ali quando tu começou? Na verdade, assim, como tudo era mais pessoal as coisas, a gente conhecia todo mundo. Hoje ninguém se conhece. Sim. Né? Ninguém, hoje tu não tem ainda os médicos tradicionais que são procurados, o doutor Uli agora está se aposentando, mas antes eu esqueci de lembrar o nome do Docim também, que é outra pessoa que está há tantos anos em Gramado. Mas a relação das farmácias conosco era mais próxima. Hoje o farmacêutico não sabe nem quem a gente é, mas tem 300 farmácias hoje. Tem muita farmácia. Então tinha várias farmácias, e a gente já sabia, vai lá na tal farmácia porque tem esse remédio lá, ou a outro não tem. Sei lá, a gente trocava... Ou pedia até para a farmácia, era um relacionamento, receitando mais esse remédio aqui, tu compra aí. Sim, não tinha tanto também, muitas vezes, muitas vezes a necessidade de receita, né? Que hoje depende do equipamento. Muitas vezes era uma coisa. Comprava um antibiótico, não precisava de receita. Não precisava receita, não tinha nada. E a gente sempre ouviu e ouve muitas histórias de médicos em cidades pequenas e tal. Tu chegou ainda a pegar o tempo que o pessoal trazia o pessoal da colônia, trazia o presente. Isso aí tu chegou a pegar? Claro. Linguiça, trazia uns troços pra gente. Na verdade, eu ganhei várias coisas assim. Mas o pessoal mais érico e tal... Sim, o pessoal mais antigo, né? Sim. E assim, deixa uma curiosidade, quer ver? Dá quase para contar nos dedos médicos que tinham em Gramado. Hoje tem médico, muito médico, graças a Deus, tem muito médico bom, especialidades que não tinham e tal, mas tinham 10, tinha nomes... Não tinham 15 médicos em Gramado. Nós tínhamos alguns nomes, bom, sempre quando a gente fala de médico, pelo menos a nossa geração, doutor Érico, doutor Udi, o doutor Nelson, o doutor João Sparenberg, o Roblick, o próprio Docim, o Alexandre Laranjeira, na época o Nelsinho, o Fernando, era o Alexandre, o Gilson, que tinha chegado aí. Aí na mesma época que eu cheguei, chegou o Bira e eu chegamos junto, e depois começou a chegar mais gente, Carlinhos, e vai indo. Mas assim, não tinha muito médico, não tinha. Se tu pegar, né? Mas essa relação com o cliente, o nosso interior, ele tinha muito isso, né? Porque também, e aí, obviamente que é uma questão de ética, né? Mas hoje não tem mais praticamente, poucas exceções, daquele atendimento do amigo. Às vezes nem cobrava, nem... era, como tu falou, era uma relação de amizade, até familiar, muitas vezes, que tu acabava passando por dia a dia, né, Ricardo? Eu ainda tenho alguns pacientes assim, entendeu? Como acredito que os mais velhos têm, os outros não... Eles não têm a relação, né? O paciente não sabe nem o nome direito do médico, e nem o médico sabe direito o nome do paciente. A gente sabia o irmão, o pai, a mãe, o vô, como é que estava fulano, É diferente um pouquinho. É aquela relação. Eu repito sempre, né? Quando a gente fala, Gramado é cidade pequena. Não, Gramado é um município. Agora cresceu e tal, mas vamos dizer assim, em termos de população, como tu falou, quando chegou aqui, conhecia todo mundo. Tu andava na rua, tu conhecia e tal. E também, em termos de agora, questão de saúde, tá? Nós tivemos aí um período muito complicado esses últimos 2 anos aí, vamos dizer, 2020 e 2021, mais acentuado, né, um pouco 22, essa questão de pandemia, essas coisas todas. Nesse período, com exceção desse período da pandemia do Covid, tu lembra de algum período assim
que aconteceu alguma epidemia, epidemia não, eu nem sei o termo científico, mas vamos dizer assim, alguns casos, algum fato assim que envolveu a comunidade, acho que não, né? Não tem nada parecido com isso aí, nunca vai ter, se Deus quiser mais, né? Sim. Foi duro, cara. Olha, como é que é? Conta porque a gente sempre fala que os médicos trabalham assim. Tu além da tua profissão, além de tu ser um plantonista também do hospital, tá lá, tu tem esse lado humano, né? Tu falou pela relação e tudo. Como é que foi o dia a dia, realmente, assim, aquele período mais agudo do Covid? Depois tu via amigos, familiares, pessoas chegando lá e tu sabendo que a situação era complicada. A gente não tem muito como... Não dá para demonstrar isso para os pacientes, né? Mas, a gente sabe, né? Aí chegava alguém que tu conhecia, conforme o quadro, tu disse, isso, né? É ruim, é brabo, mas não, vamos lá, papai, nós fizemos de tudo. Sim. Gramado foi um exemplo aqui no atendimento, né? Sim. A direção do hospital, toda a comunidade, prefeitura, equipe toda do hospital, equipe, né? tudo, né? Área de saúde. Os diretores, os dois Márcio, que eu sempre digo, né? Isso. O Slaviero e o Miller, a direção técnica e a direção clínica, e todo mundo pegou junto, graças a Deus, e conseguimos salvar muita gente. Infelizmente, muita gente se foi também. Teve um dia, Luia, que, olha, eu quero esquecer-te, tinha gente dentro do lugar que a enfermagem se troca. Uhum. Tinha gente embaixo da escada, tinha em tudo que era lugar. O importante era atender, né? Não tinha lugar, o hospital no corredor não tinha lugar. Que loucura. Naquele dia foi horrível. Sim. Faleceram 8 pacientes. Meu. Cara, nós entubamos não sei quantos, parecia que é uma guerra. Sim. Era como se tivesse uma guerra. Ali foi o pior dia, graças a Deus, depois começou a diminuir um pouco, mas assim, e tu chega, tu não sabe o que fazer, graças a Deus. Nós tivemos condições técnicas de atender muito bem, respiradores, alto fluxo, que é um aparelhinho lá, o poder público, a comunidade doou ajudou muito coisa. Também, né? Tem que agradecer de joelhos todo mundo, e com isso melhorou o hospital ainda. Pois isso era a pergunta, se tu me permite, até eu vou cortar, mas dentro do continuar. Do hospital que tu pegou lá, porque eu considero, assim, me criei, tenho até um lado afetivo com o hospital em função ali do meu pai, que ajudou a construir e fazia manutenção junto com o seu Aquilino, que tinha a empresa e tal. Então a gente tinha assim uma relação com as irmãs, irmã Medianeira, irmã Maria, irmã Verônica. Aliás, irmã Verônica, eu estou mentindo, não é Verônica. Irmã Maria e irmã Medianeira mais. E a gente sempre teve um hospital bem cuidado, hospital... claro, passou por um período mais difícil, o outro não. Mas, assim, dentro dessa questão assim, do próprio pós-Covid, comparando com o antes, evoluiu muito, né? Muitos equipamentos, muito espaço, pelo menos aparentemente, para a gente que olha externamente, me parece que a comunidade está mais bem servida, vamos dizer assim, hoje. Temos materiais, vamos ver, estruturais. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma gestão bem profissional, pela exigência, inclusive. Uhum. Médicos também novos que vieram agregar. E assim, a gente viu quem é quem. Pô, tivemos médico que quase morreu ali. Sim. Então, que teve na UTI, que não precisava nem estar ali pela condição financeira e coisa, estava lá de ombro a ombro e... Importante isso, né, eu cito o Fabiano Rosso. Ele o Fabiano é um neurologista conhecido e tal. O que ele tem que estar fazendo plantão na UTI ou ir lá na emergência nos ajudar? Não precisava, mas estava lá. Isso aí tem um valor quase morreu, foi para a UTI em Porto Alegre, lá não sei como morreu. O Marcelo também. O Marcelo Soprano? Não. O cardiologista. Cardiologista, né? desculpa. Também quase morreu.
Quem mais que teve ruim Sim, ali? mas teve uma série, provavelmente muitos enfermeiros também. Pessoal da enfermagem. E sabe quantos nós perdemos da equipe entre funcionário, médico, não sei o que, isso ninguém sabe. Não. Sabe quantos? Não tem ideia. 0. Ah, que maravilha, né? Ninguém, maravilha. Graças a Deus, tiveram perto. Sim, né? sim. Tiveram perto, mas não... Mas isso talvez a mão de Deus também, né? Porque talvez esse fato de prestar... Teve mais um colega que agora me falhou aqui, que teve muito ruim o também. doutor Fabiano foi um que ele ficou bastante tempo, né? Em Porto Alegre, ficou muito tempo, né? Mas o Ricardo, o hospital, né? São Miguel, a gente sempre fala, né? Por gramadense, ele é um hospital público, um hospital da comunidade. Foi dito no início que a comunidade mesmo ajudou a construir e fazer, e a gente sempre tem uma preocupação, e aí eu também misturo um pouco o meu lado público também, que é o seguinte: Gramado é uma cidade, 40, 50 mil habitantes, que recebe milhões de visitantes. Vocês sentem ali essa... Eu vou usar o termo pressão, talvez não é a palavra certa, do turismo, daquelas pessoas que vêm de fora, que naturalmente vai procurar, em função do sistema SUS ou em função dos planos de saúde, procurar o hospital. Existe, assim, um pico de pessoas que vêm de fora? Não, existe aumenta uma muito, quantidade? Aumenta muito. E que tipo, assim, de problemas que essas pessoas recorrem ao hospital? De saúde. Todo tipo. Assim, não se acentua mais um cardíaco, pulmonar, pequenos acidentes. Muita coisa gastroenterite, comer demais, essas coisas aí tem. Mas vem gente com grave de fora, assim, vem para cá e acabam ficando agravando aqui, não sei, né? Porque é muita gente. E agora, inclusive amanhã nós temos uma reunião para começar agora com o terceiro médico na emergência para reforço, né? Porque aumenta muito o número. Na verdade, assim, isso aí, você como vice-prefeito, vamos te botar um pouquinho aqui tá na hora também dos órgãos, não só a prefeitura e tal, mas os órgãos de turismo e hotel e não sei o quê, olhar um pouquinho mais para o hospital, porque assim, nós atendemos todo mundo que chega aqui e poderiam dar uma mãozinha para o hospital ali, né? Em termos financeiros e tal, para aumentar o número de médicos, de gente na emergência e tal. Porque é uma cidade... Quantos mil habitantes tem hoje? 35, 37? Eu estou dizendo de 40 e 50, né? Agora o censo está meio defasado. Vamos botar 40. Tá? Mas é uma cidade de 40 que tu atende 100 ou 200 mil. Mas sabe, Ricardo, que aí até tem que fazer justiça aí o prefeito Nestor, que durante o Covid, eu vou pegar esse fato do Covid para depois entrar nessa questão financeira. Também ele vinha as doses para vacina e não era o suficiente para a comunidade, porque o visitante também procurava. Então ele foi ao governo do estado e pressionou lá junto com o pessoal aqui da comunidade, e o governo do estado e o Ministério da Saúde reconheceram e começaram a mandar mais doses para poder atender essa. E dentro disso aí, Ricardo, tu tem toda a razão. Eu até entendo que a comunidade, direto ou indiretamente, acaba contribuindo, mas talvez não tanto quanto fosse necessário. Mas o que nós temos reivindicado como área pública é que o Ministério da Saúde dê um tratamento diferenciado para cidades com altíssimo potencial turístico, como é o caso do Gramado, Foz do Iguaçu. Aqui é a região, vamos falar o todo, né? Porque realmente isso aí que tu falou é uma sobrecarga. Nós temos nos postos de saúde também, e eu te fiz essa pergunta exatamente porque muitas vezes as pessoas, a gente não sabe... E a prefeitura acaba ficando sobrecarregada. A gente sabe do esforço da prefeitura e, olha, tem que agradecer no teu nome aqui, o prefeito Nestor. Mas aqui a gente está falando de uma forma geral, a prefeitura, né, Ricardo? Mas assim, só que é importante, que eu estava falando, que nós da comunidade, nós que eu digo o todo quase, não tem noção
do número de pessoas que vai de outras regiões, que vem passear aqui e tal, que vai no hospital e no posto de saúde, ou nos postos de saúde. Duplica ou triplica quase o número de pessoas. Tu vê que interessante, né? Porque e assim, ó, hoje, claro, que tem alguns que têm plano de saúde, tem convênio e tal, mas muitos não, é SUS. Isso gera um custo para o hospital e indiretamente para a prefeitura, para todo mundo. Não, e a gente tem o compromisso com o visitante, porque tem que atender, nós, além de bem receber, nós temos a dependência deles econômica também, a gente se prepara para receber, e nós temos que preparar na saúde também, né? E os pacientes gostam do atendimento, e isso reflete até numa vinda, porque tu pega aqui Gramado, tem um público bem importante de terceira idade que vem. Sim. Tu acha que um cara com 70 anos vai para nada contra a minha cidade, que eu gosto, Lavras do Sul, lá ele vai dizer, tia, se me der um troço lá, eu vou morrer. Tipo, aliás, isso hoje, entendeu? Hoje, junto com a segurança, a segurança física, a segurança e saúde saúde. O cara diz, olha, eu só vou para um lugar que se tiver um problema, eu vou... Por isso que existe esse movimento, às vezes, de nós ampliarmos o hospital. Pois eu acho interessante. Essa ampliação e mais serviços do hospital não quer dizer que o atual hospital não atende. Atende muito bem, mas pela demanda, né? Até para os profissionais terem mais espaço, mais condições de equipamento. E o Ricardo, outra curiosidade também na área de saúde. Quais os tipos vou falar doença, enfim, enfermidade e tal, que mais causa assim, trabalho dentro do hospital, ou que é mais procurada pelos pacientes do hospital? Respiratórias, assim, né? Respiratória. Porque frio, Gramado, chega no inverno, é gripe, é pneumonia, parte respiratória. Muito Isso alto. aqui é o comum aqui na nossa região pelo clima, né? E as doenças normais de todo mundo, mas a parte respiratória é a mais importante. E tem uma história que me parece real pelos números que a gente vê, que normalmente a parte de pediatria, questões de pediatria, normalmente é procurado assim, pronto-socorro, hospital, posto, mas no final do dia, início da noite. Sim. Isso é o motivo, é simplesmente porque daí os pais chegam em casa ou tem algum outro motivo? Na maioria é porque os pais chegam em casa. A criança está na creche, vai para casa, teve febre ou está sentindo mal, a mãe está no trabalho, chega tardinha, ou o pai, quer dizer, é por causa disso. Então, 6 e pouco até as 8, 9 horas da noite, né, das 17 às 21, 22, muita criança. Claro, se for uma coisa grave, vai qualquer hora, mas ali acumula bastante e a gente tem pediatra de sobreaviso, mas não tem pediatra presencial. Então, no posto de saúde até foi esticado. No posto agora horário, foi colocado. Isso aí foi uma coisa que o secretário Jefferson e o Golbert, que é o nosso administrador atual, alinhavaram bem ali. Esse negócio da gente conseguir mandar para o posto alguns pediatras, porque não tendo pediatra lá no hospital, nós somos clínicos, a gente atende pediatria também, mas não é a mesma coisa. Então, eles estão disponibilizando pediatras em alguns horários, até um determinado horário, isso nos ajuda muito, até porque nos dá tempo de atender as outras coisas. É evitar que as pessoas procurem o hospital quando a coisa pode ser atendida no posto, obviamente. E daqui a pouco chegam 30 no mesmo tempo. Não dá para atender 30 ao mesmo tempo, acumula um pouquinho, o pessoal já tem que esperar, começa a reclamar um pouco. Nós não temos grandes problemas hoje de espera. O pessoal ainda reclama às vezes. Eu sempre digo, olha, tomara que o senhor não precise um dia ir para Porto Alegre, algum lugar lá, porque chega lá e fica 5, 6... Eu fui no Moinhos de Vento esses dias, com um convênio,
E fiquei 3 horas esperando lá. Não, é que na realidade, toda pessoa, família e tal, que chega no hospital... Quer ser atendido logo. Pequeno resfriado, tu quer ser atendido. Isso é uma coisa até natural, né? É lógico que o compromisso... Não, e até por uma questão de respeito, a gente tem que atender mais rapidamente possível. Cumprir Às horário, vezes não né, dá. Chega alguma coisa grave lá, tu tem que atender o grave lá. E aí, Ricardo, vou entrar em mais outra curiosidade. Já hoje nós estamos entrando aí no dia a dia. Estamos entrando em medicina. Aqui, infelizmente, a gente observa assim, que cada vez mais acidentes. E muitas vezes é pessoal que abusa de álcool à noite e tal. Quando tem algumas baladas aí, a gente sabe que no outro dia... Vocês mais ou menos imaginam quando vai ter problemas maiores ou não nessa área de acidente? Assim, qual é o período? Sei lá, do Festival do Cinema, não sei o que, no Natal, não sei o que, na Páscoa, fim de ano. Vocês conseguem antever mais ou menos os períodos? Qual é que são os períodos mais perigosos, vamos dizer assim? Os períodos de maior movimento. Não só o feriadão, mas quando tem algum evento bebida alcoólica. Sim, isso normalmente está junto, infelizmente. Não só pelo acidente de trânsito, mas pela agressão, pelo não sei o quê, né? O cara bebe, sai um pouquinho do normal ali e acaba tendo aumento. Isso aí também o hospital tem cuidado de fazer um reforço quando tem esses eventos para aumentar o número de médicos, porque vai aumentar o número de atendimentos, né? Então a gente às vezes se antecipa. Às vezes não tem como antecipar nada, né? Sim, mas de uma forma geral você já mais ou menos imagina ali, vai ter balada no céu, tem festa tal. É isso aí. E a faixa de idade, por exemplo, de acidentes, assim, é o jovem? Jovem. Não, jovem, tá. Uma outra curiosidade, se quiser falar, não quiser. A gente tem observado aí a nível de notícia, a nível nacional, até internacional, essas agressões a mulheres e tal. E isso chega muito ao hospital ou acaba não chegando tanto? Chega sim. A gente faz muito corpo de delito nesses casos aí, de Maria da Penha, esses negócios, né? Isso. Não é assim, eu não saberia te dizer um número... Sim, se for real. Caso já é não, grave. Caso já é grave. Não, mas tem vários, né? A gente bastante. Não gostaria, né? Mas eu faço a pergunta que é importante como informação. Né? Mas deve ter muito... Deve não, com certeza tem muito mais casos do que aqueles que são relatados. Que muitos acabam não procurando. Porque as mulheres se sentem coagidas a não fazer por causa que o cara ameaça, não sei o que. Ó, abre a boca, eu vou ter... Sim. Entendeu? Mas então, isso até, graças a Deus, as mulheres estão conseguindo, né, aos poucos aí enfrentar isso, né, esses movimentos. E outra coisa... Isso é importante. Eu fiz a pergunta exatamente disso, que é muito importante, né, a pessoa não esconder isso, né, ela e nós tem temos que denunciar, uma coisa né? importante aqui, Tchê, é muito sério isso. Que eu acho muito importante. A nossa polícia, tanto militar, brigada, quanto civil, delegado Barcelos e o pessoal ali, os inspetores e a brigada em si, eles trabalham muito bem. Sim. Tá? Nós temos excelentes. Eles são excelentes. Então, assim, ó, cara, é aquele negócio. O cara pensa quando diz, se eu fizer, vão me pegar. Entendeu? Não é fácil. Graças a Deus. Aliás, isso é outro ponto alto. Além da saúde, Gramado, o pessoal vem porque pode sair caminhar ali na rua sem medo de estar roubado. Né? Verdade. Mas, Ricardo, nossa conversa passa rápido, já estamos chegando quase no fim. Vamos ficar mais uma semana aí. Como no início, aí eu falei que o motivo do convite também, além de todo teu conhecimento, história, foi de 75 anos do hospital. É importante assim, o teu depoimento, então, vamos dizer assim, para a comunidade em cima do hospital. O que tu poderia dizer para a comunidade em relação ao hospital aqui em São Miguel, que ontem fez 75 anos? Bom, eu agradeço um hospital que vocês têm e ajudem a construir um hospital cada vez melhor, porque todos nós vamos precisar do hospital. Então, você está fazendo por si, pelo seu familiar, pelo seu amigo e por nós.
Eu acho que vai ser super importante se sair esse negócio aí dos outros hospitais que estão para surgir, porque aumentando o complexo, aumentando a complexidade daquilo que é atendido aqui, e a gente consegue resolver melhor e cada vez a população vai ser melhor atendida. Então, assim, nos ajudem. Quando puder, doem alguma coisa para o hospital. Imposto de renda, pessoal, aí o pessoal do empresário tem 3%, eu acho que pode ser doado para o hospital. Tem um percentual. Né? Eu vejo pouca doação disso aí. Não custa. O dinheiro, em vez de ir lá para o governo, vai para o hospital 3%. Grandes empresas, vamos nos mobilizar isso aí. E eu agradecer também a todos por tudo que nos apoiaram, a direção do hospital, a prefeitura, todo mundo. E vamos lá, a gente está aí para trabalhar e atender o povo, e o povo tem que nos valorizar e nós temos que valorizar todo o nosso trabalho e esse povo aí. Muito obrigado por tudo que eu tive aqui em Gramado, a nossa recepção desde 79 até hoje. Espero que siga muito tempo. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Eu queria mais uma vez reiterar aí, então, os cumprimentos, grande abraço a todos que fizeram parte do Hospital Arcanjo São Miguel nesses 75 anos, aqueles primeiros gramadenses que ajudaram a construir o hospital e todos aqueles que ajudaram a manter, que ajudam a manter e que estão prestando serviço, né, profissional, tanto na área médica, enfermagem, enfim, todos os setores do hospital, os prestadores de serviço do hospital. Também é importante deixar um grande abraço a todos, agradecer ao Dr. Ricardo aí pela presença e agradecer aos patrocinadores, Vertes Tadeco, Golden Lagueto Multipropriedades e Realwood Home Store. Desejar a todos uma feliz quinta-feira, uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store. A vida é uma sucessão de novos instantes e novas oportunidades. Inovar com móveis de qualidade, conforto e sofisticação faz parte da nossa essência. Nós acreditamos na importância de valorizar suas vitórias e sabemos que cada conquista conta. A Realwood hoje é uma home store, onde você encontra toda a linha de móveis sob medida. Nós somos especialistas em estofados de tecido. Nós temos hoje a maior coleção de estofados de couro da Serra Gaúcha. Além dos móveis, nós temos quadros, louças para mesas, peças, obras de arte para compor toda a decoração. E agora está chegando uma coleção nova, ou seja, sempre está chegando uma coleção nova na Realwood Home Store.